Diário Cast de hoje nós vamos falar sobre segurança alimentar e nutricional, um assunto muito importante. Para isso temos convidados aqui, a Ana Bastos, que faz parte do conselho. Seja bem-vinda com a gente. Obrigada. Temos a Kelly também, que é nutricionista, também é presidente do Banco de Alimentos. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. E o secretário, Alcides, da pasta de Agricultura. Nesse desafio aí de melhorar a segurança alimentar do município, né? Exatamente, a gente vai falar desse desafio aqui. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, mas por outro lado, muitas pessoas não têm acesso ao básico. E aí, como que é lidar com esse desafio? O desafio de alimentar uma população do tamanho do Brasil, ela parte de um gesto muito simples, a gente olhar o outro. Porque se eu tenho fome, o outro também tem. E quais são os mecanismos para chegar nisso aí? Quando a gente ouve há muito pouco tempo atrás, o Brasil era dependente, exclusivo, de tudo praticamente, né? E hoje nós somos essa potência aí. Então só está faltando agora a gente entender que soberania alimentar é a gente comer primeiro. Exatamente, por isso que vai ter uma discussão a respeito desse assunto. Amanhã vai ter um evento, não é isso? Conferência. Nós temos uma conferência promovida e temos um conselho formado no município também, para quem não sabe, é a quarta conferência. É um momento justamente de fazer essa discussão a respeito desse assunto, não é isso? É verdade, nós estamos, através do conselho, né? Nós estamos de segurança alimentar, nós estamos abrindo esse debate para que se discuta, né, itens importantes sobre segurança alimentar, tanto no Brasil, em Minas e em Caratinga especificamente. A gente tem que salientar e entender que a situação é muito grave. A gente, como a Ana falou aí, é um desafio, é uma situação que a gente tem que debater. A gente olha aí a África, o continente africano, milhões e milhões de pessoas, eles acordam sem saber o que vai comer. Então ele fica seguro com isso. Né? E aqui no Brasil, muitas das vezes, a gente não observa isso. A gente sabe que está acordando e que vai comer alguma coisa na hora do almoço, vai jantar, né? Porque todo um mecanismo de logística, todo um sistema, os setores trabalham em si para que a população se alimente. 203 milhões de pessoas se alimentam. Então tem todo um mecanismo. Então a gente tem que valorizar, tem que discutir, debater, enxergar o futuro, né? E principalmente olhar a nossa cidade, aonde nós estamos falhando nas políticas públicas que a gente pode consertar e valorizar aqueles profissionais, aqueles setores que estão contribuindo para que a segurança alimentar realmente faça de Caratinga uma cidade diferente. Como que é formado esse conselho, para quem está assistindo entender? Esse conselho ele é formado por 1/3 de representante do governo e 2/3 de sociedade civil. E aí entra o produtor, o mediador, que são as instituições, e representantes. No caso a gente não tem muito aqui, mas poderia ter uma representação de quilombolas, indígenas. Então, quer dizer, são pessoas, são grupos que têm cadeira no conselho. Porque quanto mais o cliente, né, que é aquele usuário final do produto, ele se manifestar, melhor vai ser construído todo esse passo a passo da segurança alimentar. Que para você que é nutricionista, a gente tem os dois lados. Tem a questão do acesso ao produto e tem também a questão das boas práticas. Sim. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso também, esse desafio que tem. Sim. Hoje, né, como o Alcides citou, a preocupação é o que vai se comer, né? Infelizmente, a fome, ela existe, né? Infelizmente, nós temos esse termo com a gente e nós estamos trabalhando para que isso seja diminuído, né? E a qualidade alimentar, ela não só é o alimento, né, em si. Existe todo o processo, como ele vai chegar na mesa, como ele vai ser preparado e como ele será consumido, né? Diante disso, a gente tem a qualidade e a quantidade distribuídas, né, tanto em micronutrientes e macronutrientes, que é essencial para, né, ter uma qualidade de vida, para combater as deficiências que nós precisamos. Diante disso, a gente tem um fator primordial de onde que vem o alimento. Se ele já vem pela essa segurança alimentar, nós teremos todas essas qualidades. É que hoje, quando a gente fala dessa questão de segurança e da alimentação saudável, tem, por um lado, tem a obesidade, que é um quadro
também, Sim, que é muito observado, preocupante. né? E tem a desnutrição, tem os dois Sim. contrapontos. Hoje, né, nós temos a obesidade, ela é uma doença crônica, né, e às vezes a gente não tem o conhecimento do que é, né, a falta de macronutrientes e micronutrientes vai desenvolver a obesidade, como também a deficiência, né, que é nutricional numa pessoa a qual não tem esse conhecimento. E nós profissionais nós estamos trabalhando para combater tanto, né, a obesidade quanto a desnutrição. Queria saber a respeito dessa conferência, se serão elaboradas políticas, o que se espera amanhã após a realização dessa conferência? A gente vai chegar lá com 3 eixos. Um que é a produção de alimentação saudável em Minas Gerais. O outro, me ajuda a lembrar aí, Kelly. Vamos pegar o cronograma. É muita coisa, né? Para discutir. E um, inclusive, é essa questão da própria pessoa fazer a sua, uma reclamação que eu diria, a sua proposta. Sim. Né? Então, qual que é o outro eixo aí que eu não me lembro? Fortalecimento populacional. Fortalecimento, que é exatamente essa dignidade. Sim, no sistema de segurança alimentar. Isso. Tem mais um outro. E o outro é combate à fome e à miséria. Isso. Né? Então, são 3 eixos. Esse combate à fome e à miséria, ele é permanente em qualquer eixo que a gente vá trabalhar, ele tem que estar muito bem salientado. Agora, a questão da produção saudável vai se tratar naturalmente dos defensivos, da qualidade da água, do solo. Né? Então, quem for participar desses eixos vai falar assim, isso aqui precisa ser pensado. Aí faça uma proposta, encaminhamos para a regional, que vai acontecer dia 31 de agosto em Ipatinga. Aí de lá tira-se novas propostas, são aprovadas ou não aquela que a gente encaminha, vai para estadual, que vai ser em setembro. 27, 28 e 29 de setembro. E aí tira nacional, que vai ser em dezembro. Então, quer dizer, são passos. Etapas, né? São etapas que a gente vai, por isso, essa construção, e é um momento realmente da gente fazer essa construção. É muito comum o cidadão, a gente, né, falar assim, o governo não faz isso, o governo não faz aquilo. A conferência é a hora de você falar assim, governo, eu quero que você faça isso. E, Alcides, quando a gente fala de segurança alimentar, muitas pessoas não pensam que a agricultura tem ligação, tem tudo a ver, né? Nós também, nós fizemos em 2017 o plano de segurança alimentar e quais as ações que nós deveríamos, né, trabalhar na Secretaria da Agricultura para que as coisas aconteçam e as coisas melhorem. Então é um sistema de logística, de melhorias que nós trabalhamos. A gente tem vários exemplos, nós vamos colocar mais adiante nesse debate, mas, por exemplo, a reforma do mercado municipal é um passo, porque a agricultura familiar trazendo cada vez mais produtos de qualidade num local onde é comercializado com maior qualidade, né, com maior asseio, e que a população de Caratinga prestigia todo sábado de manhã lá, um mercado em condições de trazer alimentos, fazendo um vínculo entre o produtor rural diretamente com o consumidor. Então tem várias cadeias aí de produtivas que a agricultura interfere com ações e que o governo municipal preocupa, valoriza e faz com que contribui para que esse plano de segurança municipal, de segurança alimentar municipal, seja atingido as suas metas, as suas prerrogativas. Tem muito que crescer ainda, nós temos muito que avançar, mas se a gente observar as cidades do entorno da região, as cidades que fazem parte da rede de banco de alimentos do leste de Minas, da Relva, né? Caratinga é uma cidade que está muito à frente da nossa região. E o Conselho segue atuante nessas ações também. É obrigação do Conselho, sabe? Porque ele é deliberativo, ele é consultivo e ele realmente tem que propor. A gente acabou de falar, né, sobre o Conselho provocar o Legislativo, provocar o Executivo para que as coisas aconteçam. Muito bem. Essa interação entre o Conselho e a parte executiva, através do município, através da Secretaria, isso é importante, né? Eles debatem muito lá, é participante, é a sociedade participando, né? E nós, no Executivo, absorvemos esses debates, os caminhos, porque tem 2 viés que a gente tem que observar. Tem um viés social, que é a distribuição, de equalizar a distribuição de alimentos, e o viés do setor agrícola, que é a produção.
Porque também não adianta a gente também comprar todo o alimento de outros locais. A gente tem que estimular a produção aqui para diminuir as diferenças financeiras, porque o município, se comprar tudo, ele fica um município pobre. É importante a gente produzir alimentos, se possível criar excedentes para melhorar a economia do município e, se possível, evitar de comprar fora para que o dinheiro seja circulado aqui e promove riqueza. Então, nós temos muitos caminhos, muitos objetivos e desafios enormes para fazer com que Caratinga realmente esteja na vanguarda no setor agrícola e no setor social, unindo essas duas partes para que a sociedade seja bem recebida, esteja em crescimento, esteja tendo um índice tem um índice nacional que fala IDH, né? Desenvolvimento humano, seja atingido através de políticas públicas, como essa que é a segurança alimentar. E diante disso, né, a gente trabalha diretamente com os nossos produtores, né? Pegando o serviço, né, o que ele está nos ofertando, né? Estamos valorizando o nosso produtor, né, local, e também acompanhando o trabalho dele, né? Até chegar, né, no final ali. A gente acompanha o produtor e aí a gente acompanha também a nossa comunidade. A doutora bem salientou ali, são várias políticas públicas que se interagem na questão da segurança alimentar. A segurança alimentar, quando a gente fala assim, é um tema geral, central, mas são várias políticas públicas. Por exemplo, quando eles falavam aquele Auxílio Brasil, Bolsa Família, aí, né? Isso aí é uma política pública de segurança alimentar. Sim. Porque o sujeito recebe na boca do caixa dinheiro para comprar alimento. Mas o que ele adianta ele ganhar o dinheiro? Faça de conta lá no rincão do Nordeste. Ele compra um dinheiro, tem um dinheiro para comprar, mas não tem um alimento para vender. Graças a Deus, Caratinga aqui, ó, ultimamente aí, só aqui na gestão do Dr. Huberto, 3 grandes supermercados foram instalados. O Coelho Diniz 2, o Smart Minas e o Mineirão. Quer dizer, se eles começam a brincar entre si com preço, aquele R$600 que eles recebem, dá para adquirir mais alimento, porque a cidade está desenvolvendo, a infraestrutura está disponível para que grandes mercadistas sejam instalados, ofertando alimentos de qualidade, alimentos variados e alimentos mais baratos. O dinheiro passa a render mais. Então, tudo isso é política pública que chega no final que a pessoa se alimentar, a pessoa ter acesso ao alimento, a pessoa ter a tranquilidade que amanhã ele vai almoçar, ele vai jantar, vai tomar um café. Porque não só a produção agrícola, mas toda uma logística institucional realizada para que tenha em abundância, com constância, a alimentação para que as pessoas possam adquirir. A gente viu isso, Noemi, né? Nossa presidente aí, a Ana, a nossa nutricionista, a gente ficou muito preocupada e sentimos o que é segurança alimentar. Foi na pandemia. Vamos comprar o quê? Vai ter? O produtor vai produzir? Os caminhoneiros vão chegar com os alimentos? Os mercadistas vão trabalhar para ofertar? Então teve toda uma discussão na época da pandemia para que as coisas acontecessem. Então foi um exemplo de preocupação de segurança alimentar. Graças a Deus nós passamos por aquele momento, né? Tudo aconteceu, as autoridades instituídas, tanto da Justiça como do Legislativo, como do Executivo, trabalhados, preocupados e focados com isso, e passando pela pandemia, e graças a Deus não faltou, acredito que não faltou nada na casa dos caratinguenses. Se faltou, foi um detalhe que a gente tem que trabalhar junto com o Conselho para minimizar. Igual a gente falou, impacta em tudo, né? Saúde, social. Isso que eu ia falar, tudo, né? A alimentação saudável, ela diminui a internação, ou seja, melhora o índice de saúde do município, né? E um aspecto interessante sobre quem são os atores desse projeto todo, que o presidente do conselho é um produtor rural, que é o Altair. Então, quer dizer, a gente está ouvindo o produtor, quer dizer, se ele chegar lá e falar assim, é isso que eu quero discutir hoje, é isso que a gente vai discutir, porque ele sabe a realidade. Tem a voz ativa. Mas a Ana também já foi presidente. Você já foi? De outros conselhos, né?
Você participou de algum? Você participa de conselho? Eu não estou lembrando se eu fui presidente do conselho. Mas tá sempre por lá. Não, mas ela é nosso braço. Mais fraquinho. Já teve comentários, a Corinthians chegou a comentar que ela é bem participante, Sim, até não só nessa gestão, em outras gestões também. Sim, Eu gosto de pensar o seguinte: está na minha mão, é da minha alçada. Sabe? Se eu não fizer, a culpa é minha. Eu não posso, eu falei sobre assim, o governo tem que fazer isso, o prefeito tem que fazer aquilo. E eu tenho que fazer o quê? Cada um tem. Sim, cada um tem a sua Então responsabilidade. a gente né? tem que realmente, se a gente não tem condição de fazer, ok, há pessoas que não têm mesmo, não tem espaço para ser ouvido, né? Mas se tem, vai para a luta. E a conferência dá essa importância que vários profissionais, ela falou produtor rural, mas engenheiros agrônomos, falando aí de produtos de agrotóxicos, extensionistas, nutricionistas, representantes do setor social, entendeu? Então, médicos, enfermeiros, vários setores se combinam, os políticos, como os vereadores foram convidados, entendeu? Então, vários profissionais que estarão ali para debater esse assunto que é muito importante para a nossa região. Então o espaço não é amanhã. Falta de espaço não é, né? Não é falta de espaço, não. E a gente já teve muitos retornos interessantes. A época que a gente conseguia distribuir alimento lá no Centro Espírita, que é a instituição que eu represento, uma das nossas assistidas falou que ela conseguiu eliminar 4 quilos por causa da mudança alimentar. Então, isso é algo que a gente precisa colocar na mesa, sabe? Que a questão da saúde, ela tem um ganho enorme em função do planejamento da alimentação saudável. E tem uma palavrinha que a gente ainda não falou aqui, que é a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Sim. Faz a diferença. Essa palavrinha aí faz a diferença. Né, que é o que o Alcides falou. Caratinga se mantém. Compra alguma coisa de fora? Compra, porque ainda não está sendo explorado toda a sua capacidade. Mas já é muito pouco menos dependente. Sim. Né? E a conferência amanhã vai ser que horário, em qual local? Aproveitar de deixar as informações para quem está assistindo. Amanhã a nossa conferência ela será no Salão do Sindicato dos Produtores Rurais, na Rua do Correio. Ela vai iniciar às 13 horas e nós iremos debater vários temas, os nossos eixos, tirar as propostas e se encerrar às 17 horas. Muito bem. Eu posso falar a respeito do participante na conferência? Pode. Porque existem aqueles que vão representar instituições e esses têm voz e voto. Mas qualquer pessoa pode ir lá e participar, porque uma voz pode mudar um voto. Né? Uma ideia pode virar uma política pública. Isso está nas nossas mãos. Então, qualquer pessoa. Isso daí... eu não... Estou na rua. Aproveita, transforma o seu tempo aí em algo produtivo. Né? Vai participar lá na nossa conferência. Isso aí. Então, dando sequência aqui ao nosso bate-papo sobre segurança alimentar e nutricional, agora nós estamos com o José Corinto aqui conosco, vai contribuir aqui agora no bate-papo, ele que é diretor de agronegócio, para falar das ações da Secretaria de Agricultura, que também são importantes quando a gente fala de segurança alimentar. Né? Isso, Noemi. A princípio, quando a gente ficou sabendo do tema segurança alimentar, a gente achava que era mais restrito a questão do banco de alimentos, da doação de alimentos. E a gente foi observando, junto com o Alcides, com o prefeito Dr. Hélio, que a segurança alimentar ela envolve uma cadeia muito maior. A questão das pontes rurais, da conservação das estradas, da compra de equipamentos. E o Alcides deve fazer alguns relatos aí na questão do que a gente avançou. A gente tem um plano de segurança alimentar que foi feito pelo engenheiro agrônomo. Rodrigo, engenheiro agrônomo da Prefeitura, Rodrigo. Quando nós entramos na primeira gestão do Dr. Hélio, foi nos solicitado no governo do Estado um plano de segurança, um plano municipal de segurança alimentar, não é isso, Corinthians? Isso. Eu só quero salientar aqui que nós temos hoje um banco de alimentos, a gente agradece muito o Zé Corinto, que ele buscou para que nós tivéssemos essa estrutura, né? Iniciou na gestão passada, mas complementou mesmo, foi agora no governo do Dr. Wellington. Então, aquela estrutura do banco de alimentos que está ali, a gente deve muito ao esforço dele.
Então, e isso é que vai incorporando a políticas públicas. A gente tem uma melhor condição. O PA, que é um dos pontos importantes do programa de aquisição de alimentos, ele era colocado, distribuído lá no galpão, de forma muito improvisada. Hoje não, nós temos já um banco de alimentos. Não é toda cidade que tem, né? Nem toda cidade tem, e do nível de Caratinga não tem na região, acredito eu. Então, o Corinthians, tipo assim, ele está com muita profundidade, né, nessas políticas públicas de segurança alimentar. Ele já trabalhou em outras gestões, então ele veio, ao longo dos anos, crescendo junto com essa política pública. E quando fez esse plano, que era uma obrigação do município, Noemi, em 2017, o Dr. Rodrigo elaborou isso para nós, foi até muito, muito sensato, porque um profissional da nossa cidade, que conhece as nossas realidades, e colocou dentro das nossas limitações também, e acabamos fazendo um plano. Então, o que está aí nesse plano? O que nós conseguimos? O plano ele é diversificado, ele tem a parte social e tem a parte de logística, a parte de produção. Então, nós lá na Secretaria, junto do nosso diretor de agronegócio, junto à nossa estrutura, nós elaboramos vários projetos, né? E, por exemplo, o mercado municipal, como eu citei no primeiro bloco aqui, ele está reformado, quer dizer, ele pegou uma gama de produtores rurais, de agricultura familiar. No mesmo espaço. No mesmo espaço, pegamos um recurso do governo estadual, participando do Corinthians, ele que foi né, Corinthians? Comenta aí. Eu fiz parte da equipe, né, que desenvolveu o projeto. O Dr. Wellington fez uma contrapartida bem considerável, né, Alcides? Além dos 800 mil do Estado, o prefeito investiu quase 400 mil lá. Então, isso a gente Nós fomos primeiro, né? Uma das primeiras cidades a conseguir concretizar a obra, entregar a obra lá. A gente conseguiu receber elogios lá do Estado na época. Veio o pessoal da Codemig aqui e eles tinham visitado outras cidades, tudo não funcionando. Quando chegou em Caratinga, tomaram um susto. Estava funcionando, tudo ok, a obra, tudo beleza, eles tomaram uma surpresa danada. Né? E a gente vê a preocupação do prefeito em fazer a coisa funcionar, porque era 800 mil, mais de 50% daquele recurso ele implementou para que a coisa funcionasse. Por exemplo, também, nós temos aqui a construção do banco de alimentos que estava só em tijolo. Sim. Ele foi terminado e ainda todo o equipamento foi colocado. Isso, a obra estava parada, né? O governo... Cheio de amarras. O prefeito sensibilizou com a equipe técnica do setor de convênios, conseguiu desamarrar tudo, concretizar a obra e comprar todos os equipamentos. E foram pouquíssimas cidades que conseguiu esse recurso. Foi um edital, né, a nível nacional. Caratinga foi uma das pouquíssimas cidades que conseguiu, na época, sem emenda parlamentar, né, concretizar essa obra que é modelo e exemplo para a região. Outra coisa, no plano de segurança, nós distribuímos mais de 16 mil mudas de plantas frutíferas. Para quê? Para melhorar a vitamina, sais minerais na mesa do caratinguense, para incentivar o produtor rural a plantar mais frutas, ver as potencialidades do município, para que isso voltasse às feiras, voltasse ao SEASA, para ser produzido aqui. E nas próprias famílias dos produtores rurais, terem uma alimentação mais saudável. Isso nós falamos até no primeiro bloco. 1.300 produtores foram beneficiados com esse programa de Plantar Mais. Fomos distribuindo mais de 700 mil alevinos, entendeu? Do projeto Mais Peixe, entendeu? Para pequenos produtores rurais, para incentivar a produção de pescado, que são proteínas importantes, que o caratinguense pouco tem no seu prato, entendeu? Para criar excedentes também, vir para o mercado municipal ser negociado, está mais disponível para o caratinguense. Criar cultura de comer peixe. Criar cultura de comer peixe, entendeu? Também distribuímos aí 6.500 quilos de feijão através de 600 kits para o produtor rural, para incentivar o plantio de feijão. É um produto básico da mesa do brasileiro. Uma parceria com a Emater, né? Isso, uma parceria com a Emater. Isso você tem que entender o seguinte, o Caratinga está comprando muito feijão de fora. Por que não produzir aqui? Vamos estimular o pequeno produtor rural. Então distribuímos esse kit gratuitamente para que houvesse essa produção local e aumentasse a oferta do feijão na mesa, que é uma proteína muito importante e cara. Além disso, nós incentivamos os produtores de leite e de carne em Caratinga. Nós fizemos mais de 328 silagens de incentivo ao produtor rural. O que é isso?
Nós estamos com a nossa patrulha mecanizada no campo, com nossos operadores de máquinas, incentivando o produtor, vem cá, vamos fazer a silagem, guardar o alimento na época das águas para a época da seca, para o gado não cair. O gado às vezes está com 10, 12 arroba, quando chega na época da seca, volta tudo que ganhou na época. Então nós estamos incentivando o produtor a fazer a silagem, se ele está com 10, 12, na época da seca aí ele vai para 14. Além de ser ganho econômico para o produtor rural, também é mais proteína disponível. E mantém também a produção de leite também, né? Assim, não cai tanto leite, que ele tem no silo. É o diferencial na agricultura, o cara produzir leite na época que ninguém está produzindo, então fazendo com que Caratinga fique uma cidade mais competitiva. Outra coisa, certificação. Nós temos lá as nossas equipes de teca para certificação de produtos animais, para chegar na feira, para ser comercializado em Caratinga, produtos certificados, certificação de produtos de origem vegetal, entendeu? Para que não haja sendo comercializado produtos de má qualidade. Temos também uma equipe lá para tirar amostra de solo, amostra de folhas, amostra de água, por exemplo, hortaliças. Precisa do produtor, às vezes, tirar uma amostra de água para ver qual a qualidade de água que ele está irrigando a hortaliça. Você vai comer uma alface, você vai comer uma couve, qual a água que está assim? É a água do rio? Qual a condição de qualidade? Tem que ter uma fossa séptica na propriedade para evitar de contaminar com coliformes então, secais. Tudo isso que o doutor Zé Corinto fala, que a gente fala, é tudo de segurança alimentar, entendeu? Em vários âmbitos, né? Patrulha rural, só aração de terra e o trabalho de campo. Aí nós fizemos 12 mil horas de tratores, entendeu? No campo, incentivando a produção. O apoio ao Senar. O Senar é importantíssimo em Caratinga. Dá muita coisa interessante. Curso, né? Capacitar o produtor para saber a hora de carência que ele vai bater o defensivo, para não contaminar o alimento. Esses cursos do Senar, ele capacita o produtor a trabalhar. Em várias áreas. A família rural, ela está chegando. Caratinga é a cidade do interior de Minas que mais faz curso de capacitação. E isso interfere na segurança alimentar. Porque o produtor capacitado, você que está comendo lá no escuro, entendeu? O que está sendo produzido, o cara capacitado lá, você está comendo coisa mais saudável. Não é o tema da conferência, produtos saudáveis e sustentáveis. Então o produtor, a família do produtor tem que estar capacitada para que a sustentabilidade, né? Saber produzir, né? Saber produzir. Então eles talvez não tiveram a oportunidade de ficar 4, 5 anos no banco da universidade, mas tem uma equipe do Senar que vai lá e fica uma semana com eles, capacitando eles naquela atividade, entendeu? Pode perder de jeito nenhum. Então, isso nós vamos... outra coisa, não adianta produzir se não tiver a logística. A logística, nós reformamos 173 pontes em todos os distritos de Caratinga. Por que reforma? Um caminhão, entendeu? Ele só vai levar o insumo lá, o adubo, vai levar o calcário, ou vai buscar a produção produto, se tiver ponte. A estrada pode estar até esburacada, ele vai. Mas se não tiver ponte, ele não vai. Não tem segurança alimentar se não tiver ponte. Nós temos que agradecer o prefeito. Uma coisa está ligada à outra. É um dos setores que nós, da agricultura, que nunca faltou material e equipamento para funcionar. Nunca parou um dia sequer. Foi o setor das pontes rurais. Porque é a questão de segurança alimentar? Mas é a questão de saúde pública. Uma pessoa idosa que está passando mal lá no Córrego, lá no Suíço, com a ponte, ela chega até um posto de saúde. Entendeu? Mas nós fizemos 173 pontes reformadas. Então isso tem. Fora as estradas que, graças a Deus, conseguimos melhorar muito, desde quando nós entramos e até hoje, conseguimos ampliar, abrir as estradas rurais, melhorar. Hoje nós estamos tendo a grata felicidade do Dr. Wellington aí, com recursos, conseguiu asfaltar do asfalto até o Santa Efigênia, quer dizer, valorizando o campo, valorizando os distritos. Agora lá está metade da estrada que liga São João, o asfalto São João, ao Patrocínio, está asfaltada. Gente, isso é dignidade ao produtor rural. O cara chegar na casa dele, no asfalto. Tudo bem que depois, para a fazenda dele, ou para o sítio dele, né, ou para a chácara dele, ele vai pegar uma estrada de barro. Nem tudo tem condição de ser feito. Mas pelo menos chegar no distrito, nós estamos conseguindo isso. 2 distritos foram asfaltados. E é uma forma de segurança alimentar, né? Do produtor ter acesso ao adubos defensivos e trazer o produto para o Ceasa. Com certeza. Outra coisa, as estradas principais, Noemi, nós estamos trocando algumas pontes de madeira por tubulões. Foram 18. Por quê?
tem determinado a competitividade no setor do agronegócio. Nós só conseguimos ser Caratinga, ser competitiva, né? Produzir alimentos, atender as regiões, que Caratinga aqui no Ceasa são mais de 200 municípios só atendidos pelo Ceasa. Mas esse produto para chegar lá com quantidade expressiva, nós temos que ter o tubulão, porque as pontes de madeira suportam 10, 15 toneladas, o tubulão suporta 40, 60 toneladas. Então as estradas tronco, as estradas principais, nós estamos substituindo ela de madeira por tubulões, para aguentar esse peso. Porque quando um caminhão traz 40 toneladas de calcário, ele é muito mais barato o calcário que um que traz 10. Entendeu? O frete é muito mais barato. E grande parte desses insumos, o frete é que pesa. Então nós temos que ser competitivos. Não pode outras cidades da vizinhança ter competitividade e nós, a agricultura aqui, é uma agricultura tudo para trás, toda estrada todo problemático, sem ponte, sem passagem. Então o produtor contrata uma carreta lá, chega a carreta, entendeu? Uma carreta de calcário, uma carreta de adubo, uma carreta de produtos para serralheria, para o cara fazer um galpão. Então tudo isso está começando a ter acesso, está chegando cada dia mais distante no município. O município que é enorme, mais de 10 distritos, nós estamos conseguindo isso. Então nós estamos dando um grande avanço nessa gestão, nisso aí. Outra coisa, o nosso Ceasa Minas estava cheio de problemas. Nós tivemos na época com o deputado Mauro Lopes, fomos ao presidente do Ceasa Minas, tem que dar uma reforma, tem que melhorar o pátio, tem que fazer o trivo. Então, nós tivemos essa interlocução, porque o Ceasa é o interposto não só de Caratinga, ele é um interposto que atinge o Rio de Janeiro e atinge Belo Horizonte e atinge o norte do Espírito Santo e atinge o norte de Minas. Norte e Nordeste de Minas, porque muitas vezes falta alimento lá, é aqui que eles vêm buscar. Sim. Então nós precisávamos, estava muito sucateado o Ceasa Minas, nós fomos lá conversar, tem que melhorar. Graças a Deus nós fomos atendidos. Então, políticas públicas que façam com que a segurança alimentar aconteça. Outra coisa, convênio com instituições. O município gasta recursos do município com instituições igual a Emater, tem assistência técnica. Uma coisa que é importantíssima no município que a gente não observa é o crédito rural. Na época da safra, tem muito movimento de recursos no município, porque o sujeito está colhendo, o produtor está colhendo, está vendendo a safra, está o dinheiro segurando. Mas na entre safra, é o crédito rural que segura o agronegócio, entendeu? Segura o produtor rural, segura a família rural, é o recurso do crédito rural. Depois ele colhe, paga o banco, né? E a coisa circula em Caratinga, a economia de Caratinga circula. Então, nós trabalhamos diretamente com isso. E outra coisa que eu quero salientar aqui, quero agradecer muito ao nosso prefeito, né? E a gente tem que olhar a quantidade de equipamentos. Quando nós pegamos aqui a prefeitura, não estamos querendo falar de outra gestão, isso não é nosso, não é nosso feitio, mas nós adquirimos aí 3 patroas do governo, retas escavadeira. Recentemente chegou uma escavadeira, um equipamento que nunca Caratinga teve. Chegou uma escavadeira de quase R$800 mil. E ela já está trabalhando. Chegou 2, uma pequena para trânsito pequeno e uma grande. Né? 3 caminhões. Tratores agrícolas. 2 caminhões baú para o banco de alimentos. Para carregar alimentos. Antes carregava alimento. Era terceirizado em carroceria dificuldade, de madeira. Hoje não, os caminhões próprios, térmicos para isso, entendeu? Então a gente tem que agradecer o apoio que o nosso prefeito nos deu na frente da agricultura, junto com os economistas, com os toda a equipe da agricultura. Temos que agradecer o apoio dos conselhos de desenvolvimento rural sustentável, o Conselho de Segurança Alimentar, porque a gente vê vários conselhos às vezes que as pessoas não participam e o pessoal está lá, está preocupando, está brilhando, está entusiasmado. Entendeu? Então a gente está passando por um momento muito interessante na agricultura em Caratinga. A gente vê os produtores buscando tecnologias, entendeu? A gente vê a coisa acontecendo. O setor agrícola Caratinga está na vanguarda. A gente está sendo primeiro em vários setores na área agrícola. Se a gente vai nas lojas de produtos aí, elas estão todas estocadas. Estão estocadas porque tem clientes, tem pessoal entusiasmado no campo. Então eu acho que essa conferência, ela vem brindar, ela vem demonstrar que Caratinga tem que ir para o rural. Todo o investimento
que o doutor Wellington está investindo na zona rural, com estrada, com ponte, com magnário, entendeu? Ele vai estar retornando para a área urbana. É menos desemprego, é mais alimentos, é mais dinheiro, a economia circulando, entendeu? E o produtor feliz lá, ele não sai do campo. Para que vai embora? Porque se lá está chegando a internet, se lá está chegando o asfalto. Para que vai encher a cidade, não? Para que ele vai vir aqui para a Acho cidade? que é onde ele gosta, né? Entendeu? Se lá a terra é mais em condição. Então a gente anda em lugares distantes, a gente vê casas melhores sendo construídas. Você vai em Santa Luzia, você vai em Patrocínio, você vai em São João, as lojas de material de construção estão lotadas de produtos. Caminhões, não tem, os caminhões dessas lojas, eu converso com eles, eles não dão conta de atender de tanta construção que está tendo na zona rural, de currais, de instalação de secadores de café, de máquinas de lavar café, de caminhões de gado subindo, implementando, casas sendo feitas, internet. Tem essas empresas de internet, estão esticando cada vez mais seus fios, aprofundando. Então o agro em Caratinga está quente, está fervendo. E uma conferência dessa só vem ser a cereja do bolo para a gente discutir, mostrar que nós, produtores rurais, nós da logística, nossas políticas, nós estamos avançando, nós estamos chegando lá. E agradecer a sensibilidade do prefeito, né, que nos tem dado muito apoio e fazendo que o campo está contribuindo com a cidade. Então, para finalizar aqui, o José Clorinto vai deixar o convite para o pessoal participar. Isso, convite da nossa quarta conferência, né, de segurança alimentar e nutricional sustentável. Vai ser feita amanhã, às 13 horas, no Sindicato dos Produtores Rurais, ali próximo ao Correio. A gente deixa esse convite, é um espaço para a população fazer sugestões, né, e reivindicações harmoniosas, né, que a gente precisa de parceiros, né? A crítica vazia não leva a nada. Queria convidar a população para essa participação. Muito bem, agradecer aqui ao José Clorinto, ao Alcides, pela participação conosco aqui. Para você que está nos assistindo, continue conosco em nossas redes sociais. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.